Fernanda Manhota, falei até já já, porque eu sei que tem mais, eu quero uma análise sua sobre isso, o que a gente trata da percepção de corrupção, né? Esse ranking, essa análise é sobre a percepção desses empresários e especialistas sobre a corrupção. Qual fator você destacaria, ou quais fatores você destacaria, que devem ter motivado essa mudança de colocação dos Estados Unidos no ranking? Pois é, Débora, para quem estiver em casa aí com tempo livre, recomendo fortemente acessar esse material na íntegra. É uma lição sobre as instituições contemporâneas e as crises, né, mais sistêmicas que a gente tem vivido. Vários países têm uma situação hoje pior do que em relação ao ano passado, e isso foi muito rápido, né, um deteriorar muito rápido, como é o caso, inclusive, dos Estados Unidos. Eu começaria dizendo, Débora, e pegando um gancho na sua fala, que as percepções importam, né? As percepções, no final do dia, elas moldam realidade política, elas determinam o processo decisório, o rumo a uma determinada direção, e, de certa maneira, a gente está falando do básico do comportamento humano, né? O comportamento humano em todas as searas se orienta por confiança, se orienta pelo quanto a gente acredita que alguma coisa funciona ou não. E nesse caso, particularmente dos Estados Unidos, o que está em xeque, o declínio, né, relativo, tem a ver com uma leitura de que há uma pecha relacionada à integridade do país, né? E esse tipo de metodologia, Débora, considera vários elementos. Então, o que estaria afetando a integridade dos Estados Unidos para que ele decaísse nesse ranking? Tem a ver com elementos como leitura das pessoas a respeito de abuso de poder, uso de influência indevida, que no Brasil a gente chamaria de tráfico de influência, né? Prevaricação, coisas assim. Um sistema de freios e contrapesos que não é necessariamente visto como eficiente, que vai sendo entendido como cada vez mais enfraquecido, né? E nesse sentido, até diria que o documento como um todo é interessante, porque, embora a gente esteja focando aqui nos Estados Unidos, claro, há uma leitura de que não é um caso isolado, né? Quer dizer, vários países que usualmente eram vistos como uma referência nesse campo de combate à corrupção, como é o caso do Canadá, por exemplo, do Reino Unido, mesmo da França na Europa, também tiveram e vem tendo alguns registros de declínio relativo. Eu diria que, se nós tivéssemos aqui, então, que destacar no caso americano o que pesa bastante, são pelo menos 3 fatores, né? Pesou muito a polarização política, então a ideia de que, a depender de que lado está no poder, existe uma supressão de capacidade de ação dessa oposição, por qualquer caminho que seja, então esse é um fator. Um segundo fator é aquela mistura que a gente vive debatendo aqui do público e do privado, né? Como os interesses empresariais se misturam com os interesses políticos, como isso cria insegurança regulatória e de que maneira isso, portanto, afeta essa noção de integridade. E, sem dúvida, também existe, por fim, né, em terceiro lugar, uma certa visão de que os mecanismos de fiscalização, de garantias da transparência, eles não têm sido capazes de impor, né, os refreios, de impor, de certa maneira, as salvaguardas que, em tese, nós deveríamos esperar dessas estruturas. Então, a gente está falando dos Estados Unidos tendo uma confiança institucional percebida como erodida, a gente está falando de integridade colocada à prova e a gente está falando, então, de diminuição da confiança. Isso é muito ruim para fazer negócios, isso é muito ruim para a diplomacia, isso é muito ruim para negociar acordos, isso é muito ruim, inclusive, em termos de capacidade de atração do país, né? O que muita gente vai chamar de soft power, quer dizer, se você não admira um determinado povo, um determinado governo, um determinado país, a sua predisposição em fazer coisas, né, com esse interlocutor, ela também diminui. Então, Débora, é um alerta importante não só para a realidade dos Estados Unidos, mas eu diria também para a gente continuar pensando a pergunta que eu sempre coloco aqui, já falei dela outras vezes, né? Como as democracias podem entregar, né? Como a gente pode reforçar a democracia para que, de fato, ela seja capaz de atender aos anseios, às necessidades do cidadão médio, a ponto de que ele continue acreditando nesse sistema. Me parece um sinal amarelo piscante, mais uma vez, nessa direção, para a gente pensar um pouco sobre a qualidade das nossas democracias.